E aí, galera, tranquilo? Então, eu quero falar para vocês hoje sobre obrigatoriedade de supervisão para a aplicação, para a intervenção ABA, para a intervenção por meio da análise do comportamento, para a intervenção por meio dos terapeutas ABA, dos analistas do comportamento. Bem, mas antes, eu quero ressaltar com vocês algumas coisas. Primeira delas, o direito fundamental previsto na Constituição do livre exercício profissional, respeitadas regulamentações previstas em lei. E lei sai de onde? De poder legislativo. Não sai de associação, não sai da boca suja de profissionais porcos, egoístas e de mau caráter, ok? Bem, e quem é que tem competência legislativa para criar leis no que toca o exercício profissional? A União, o Congresso. A lei tem que ser federal, artigo 22 da Constituição, salvo raríssimas exceções, as quais esta competência pode ser delegada aos estados e Distrito Federal, mas não às associações, mas não a profissionais imundos, porcos, sujos, mal intencionados, beleza? Bem, então, meus amigos, quem diz se uma profissão precisa de supervisão ou não é a lei. Lei essa que não existe para os analistas do comportamento, que não existe para a análise do comportamento. É isso aí, meus amigos. Os analistas do comportamento são uma profissão reconhecida, independente da psicologia, conforme já se manifestou o próprio Conselho Federal de Psicologia, com as seguintes palavras, não exatamente estas, tá? Que a análise do comportamento não é atividade privativa de psicólogo. Psicólogo este, psicologia essa, que é uma profissão regulamentada desde a década de 60, que não prevê em sua lei federal a análise do comportamento como atividade privativa dos psicólogos, ok? Historicamente, ok, behaviorismo surgiu dentro da psicologia, tal, tudo bem, tá tudo certo, não tem nada errado nisso, tá bom? Mas bateu asas, se desprendeu e não pertence à psicologia de forma exclusiva. É uma terapia, é uma ciência autônoma com seus métodos, multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar, que pode ser utilizada por qualquer profissional, desde que capacitado para tanto. E essa capacitação, ela vem num consenso médio aí, numa aceitação razoável, a partir de um curso de pós-graduação lato sensu. Não a partir de cursinhos de capacitação, mequetrefes, mas também não precisa de mestrados e doutorados. Basta curso de pós-graduação. E quem fizer curso de pós-graduação, é óbvio que já fez um curso de graduação, licenciatura ou bacharelado. Recomenda-se que esse analista do comportamento venha da área de educação ou da área de saúde, tá? Mas existem analistas do comportamento a nível de graduação que vieram de outros segmentos, do direito, por exemplo, que é o meu caso, e de tantos outros casos. Nos Estados Unidos também se admite isso. Bem, e aí, é obrigatório supervisão ou não? Claro que não. É recomendável, é aconselhável, é ético, é bacana, mas não é obrigatório, tá bom? Cada um dentro da sua realidade, se puder pagar, se a família puder pagar, se você sentir experiência de aconselhamento, de supervisão, etc, ok. Mas obrigatório não é, tá? Você não precisa de ninguém para abrir um consultório de análise do comportamento. Você não precisa de ninguém para começar as suas intervenções com a análise do comportamento. Você precisa estar preparado, você precisa estar gabaritado, tá bom? Agora, quanto mais preparado você estiver, quanto mais gabaritado você estiver, melhor será. Se você puder ter um supervisor bacana, se você puder pagar supervisão bacana, se os seus clientes ou pacientes puderem pagar bacana, tá? Mas a ideia é que você bata asa. Diferente dos Estados Unidos, onde a profissão
requer supervisão quase que o tempo todo, a não ser que o cara se torne lá um BCBA a nível de mestrado ou um BCBA-D a nível de doutorado, que são profissionais com certificações internacionais junto a uma agência internacional chamada Board, mas lá é outro mercado. Lá, inclusive, é muito comum que todas as profissões passem inicialmente por supervisões obrigatórias, corretor de imóvel, advogado, etc. Lá é cultural, lá é legal, é previsto em lei, lá se exige isso, tá bom? E normalmente os supervisores lá, eles têm capacidade profissional prática, têm experiência prática. Não é como aqui que as pessoas abrasileiraram, trouxeram essa ideia de supervisão só para a coisa ficar amarrada, só para essas pessoas poderem vender o seu serviço, porque são covardes e têm medo de perder mercado. Inclusive, os supervisores aqui, segundo uma determinada associação, precisam ser mestres e doutores. Aí é uma piada que me dá vontade de rir e chorar. Haja vista que a maioria dos mestres e doutores aqui não tem experiência prática, não saíram da academia, só botam a mão em pombos, em ratos, etc. Não tem experiência nenhuma. Como que você vai ser obrigatoriamente supervisionado por pessoas que não têm conhecimento, não é? Conhecimento prático. E os mestrados e doutorados aqui, diferentes dos Estados Unidos, são muito mais teóricos, são muito mais acadêmicos, e são acadêmicos que não são práticos, com raríssimas exceções. Então não preparam essas pessoas, mestres e doutores, para serem supervisores. Isso é uma outra aberração. Tá bom? Então, meus amigos, tirou sua carteira de motorista, fazendo uma analogia, quer pegar a BR mais perigosa do Brasil, pode pegar sem supervisão. Passou na prova da OAB, quer pegar o caso mais complexo e cabeludo que existe, você pode pegar sem supervisão. Se tornou médico, fez a residência em cirurgia, pode fazer a cirurgia mais melindrosa, mais minimalista, mais sensível, delicada e etc. possível sem supervisão. Não é obrigatório supervisão para exercício profissional de nenhuma atividade, quem dirá de análise do comportamento que não tem nem regulamentação. Então parem de acreditar na balela dito por esses mau caráteres, tá bom? Ético, recomendável, aconselhável, isso é em qualquer profissão, mas recomendável não é obrigatório. Leiam no dicionário e busquem as definições lá se vocês não conhecem essas definições, tá bom? Dá um like aí, compartilham, inscrevam-se no canal. Um grande abraço.